Finalmente, meus amigos, é dia de Fluminense em campo e nada mais interessa. Não me chamem para nenhum compromisso, porque hoje tem Fluminense às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. E a partir de agora, aqui no canal Ligados no Flu, a gente traz todas as informações para você, torcedor tricolor, que quer ficar por dentro, quer ficar informado sobre essa partida que pode deixar o Fluminense cada vez mais longe dessa história de zona de rebaixamento. Vamos para a vinheta e na sequência a gente vem com todas as informações. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega para atualizar você, torcedor tricolor, com as últimas notícias do campeão da América, sempre reforçando aquele pedido. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição, que você também compartilhe este vídeo com outros amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião ou então o nome da cidade de onde você nos acompanha. Quero no começo desse vídeo mandar abraços para o Emerson Bianchi e para o Gerson Gonçalves, que colaboraram aqui com o nosso trabalho. Muito obrigado aos amigos e também um abraço para a galera que deixou o nome da cidade de onde nos acompanha. O José Simplício de Sooretama, no Espírito Santo, o Super Léo em Fortaleza, o Rafael Fonseca em São Gonçalo e também o Sérgio Coutinho em Boston, nos Estados Unidos. No final deste vídeo, fique ligado aí, no final desse vídeo vou mandar mais abraços para a galera que também deixou o nome da cidade de onde nos acompanha. Então, se você deixou o seu nome lá, aguarde que eu vou, no final do vídeo, pode ser que eu fale o seu nome. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar então desse Juventude e Fluminense hoje, 4 horas da tarde, estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Jogo que vai ter transmissão da Rede Globo para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e também para a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, a cidade mais carioca de Minas, a minha querida Juiz de Fora. Isso na Rede Globo. Você também pode acompanhar em todo o Brasil pelo Premier. Bom, gente, Fluminense e Juventude já se enfrentaram até hoje na história, né, desse confronto aí 31 vezes. É um duelo bastante equilibrado. Foram 31 jogos com 12 vitórias do Fluminense, 8 empates e 11 derrotas. Ou seja, né, bastante parelho aí esse duelo entre Fluminense e Juventude. Fluminense não vence o Juventude lá em Caxias do Sul, gente, há quase 20 anos. É muito tempo, é um jejum realmente muito longo, né, para um time do tamanho do Fluminense contra um adversário que não é nenhum bicho-papão do futebol brasileiro. Mas o Fluminense tem esse tabu pela frente, são 19 anos na verdade, foi em 2005, uma vitória maluca de virada do Fluminense por 4-3, com um show do sérvio Petkovic, um jogo que tinha sido remarcado, porque o primeiro jogo entre os dois tinha dado vitória do Juventude, se não me engano por 2-0. E aí houve aquele escândalo do Edilson Pereira de Carvalho, 11 jogos foram anulados, um dos jogos anulados foi esse, do Fluminense e Juventude. E aí eles jogaram de novo, e aí nisso que tiveram que jogar de novo, o Fluminense foi lá e venceu a partida por 4-3 no ano de 2005. Aquele ano o Fluminense bateu na trave, né, na vaga para Libertadores. O Fluminense fez uma ótima campanha, um ótimo campeonato, chegou a brigar pelo título, inclusive, do Brasileirão. Aí depois, quando houve essa mudança aí na tabela, a coisa ficou bastante diferente, e aí o Fluminense também teve alguns vacilos na reta final, foi perdendo pontos, vocês devem se lembrar, né? E aí na última rodada contra o Palmeiras, no antigo Palestra Itália ainda, o Fluminense perdeu de virada por 3-2 e o Palmeiras acabou indo para a Libertadores. O Fluminense perdeu a vaga na última rodada naquele ano de 2005, mas o Fluminense fez uma bela campanha naquele ano. Bom, gente, voltando a falar então de Fluminense e Juventude, esse ano o Fluminense ainda não venceu o Juventude. São 3 jogos, o Fluminense empatou 2 vezes e perdeu uma. Isso por conta do confronto na Copa do Brasil, quando o Fluminense acabou, infelizmente, sendo eliminado. E hoje, nesse jogo lá em Caxias do Sul, o Fluminense tem a chance de assumir a liderança do retorno no Campeonato Brasileiro. Quem diria? Para quem viu o Fluminense, né,
tropeçando e atolado lá no fundo do poço no primeiro turno. Agora, o Fluminense no segundo turno fazendo campanha de campeão e podendo hoje assumir a liderança. Se o Fluminense vence, ele empata com o Fortaleza em pontos no retorno, mas o Fluminense tem mais saldo que o Fortaleza. Então assumiria a liderança do segundo turno do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza já jogou na rodada. Ontem o Fortaleza empatou em 1-1 com o Botafogo. Eu vou mostrar para vocês como é que está a situação da classificação. Ontem a gente teve a vitória do Vitória sobre o Atlético Goianiense fora de casa, um resultado que trouxe o Vitória de novo na briga ali para fugir do rebaixamento e afundou cada vez mais o Atlético Goianiense. Esse empate do Atlético Paranaense com o Fortaleza foi até bom para o Fluminense, porque mantém o Atlético Paranaense brigando também. O Atlético Paranaense continua ameaçado, tem 30 pontos, mas tá ali mais ou menos perto do bolo ali da confusão. E teve a vitória do Botafogo sobre o Corinthians por 2-1, que foi um bom resultado para o Fluminense, porque com esses resultados de ontem, gente, olha aqui, o Fluminense não pode voltar mais para a zona de rebaixamento nessa rodada. Isso não tem chance de acontecer. Independente do resultado hoje em Caxias do Sul, o Fluminense não tem chance mais de voltar para a zona de rebaixamento nesta rodada. Além disso, se o Fluminense vencer, ele abre 5 pontos da zona de rebaixamento, vai a 30, com um jogo a menos, ficaria, né? Hoje ele tem 2 jogos a menos que Vitória e Corinthians, mas ao entrar em campo hoje, ele vai ficar com um jogo a menos e se vencer, ele abre uma distância de 5 pontos para o Vitória e para o Corinthians e ainda por cima com um jogo a menos que esses rivais. Então o Fluminense cria uma gordura importante e pode hoje subir algumas posições. Se vence o Juventude, ultrapassa o próprio Juventude. E aí fica na dependência dos jogos do Grêmio e do Criciúma. O Grêmio tem uma partida contra o Bragantino fora de casa e o Criciúma pega o Palmeiras fora de casa. Então são resultados que podem acontecer. Tropeços de Grêmio e Criciúma. E aí o Fluminense vencendo, ele vai a 30 e empata com o Atlético Paranaense, que também tem 30 pontos, mas tem um saldo melhor do que o Fluminense. Nesse momento a diferença é de 4 gols. O Fluminense teria que golear, teria que fazer 4-0 sobre o Juventude para poder, aliás, nem 4-0 serve, porque o Atlético Paranaense tem 27 gols, o Fluminense tem 20. O Fluminense teria que ganhar de 5-0 do Juventude hoje, é um resultado pouco provável, né? Vamos combinar que a gente tem que ser realista. Mas o Fluminense vencendo vai a 30 pontos. E aí se distancia, né, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e começa a planejar outras coisas, outros objetivos dentro da competição, além de ficar mais tranquilo para esses 2 confrontos contra o Atlético na Libertadores América a partir da próxima quarta-feira no Rio de Janeiro. Bom, gente, o técnico Mano Menezes nas 2 últimas semanas teve tempo para treinar, para descansar o time, para ajustar alguns pontos, para ajustar, né, alguma coisa que ele acha que deveria melhorar, para treinar bola parada, enfim, foram 2 semanas de descanso, trabalho, e o Mano Menezes vem escondendo a escalação ao longo dos últimos dias. Ontem a gente falou isso aqui no canal, que o Mano Menezes estava fazendo mistério sobre a escalação. Tendência é que Germancano fique realmente no banco de reservas e seja opção para o segundo tempo com o Cauã Elias no ataque. E na minha opinião, acho que tem chance sim do Gabriel Fuentes, vou voltar a dizer, estou falando isso já há alguns dias. Pode ser que não, pode ser que ele escalhe o Marcelo. Mas na minha avaliação, acho que é arriscado você colocar o Marcelo num jogo, sendo que você não tem opções para lateral esquerda para quarta-feira contra o Atlético. Você não tem outra opção, porque o Gabriel Fuentes não pode ser inscrito na Libertadores. E o Diogo Barbosa ainda não voltou a treinar, não está pronto para jogar. Então, não vejo por que o Mano Menezes arriscar a escalação do Marcelo como titular, sendo que ele tem uma boa opção, um jogador que acabou de ser contratado, né? O Fluminense pagou caro pela contratação do Gabriel Fuentes. Então, eu continuo acreditando que existe sim a possibilidade do Gabriel Fuentes ser o titular da lateral esquerda. Vou mostrar para vocês a provável escalação do Fluminense, com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e o Gabriel Fuentes, na minha opinião, Facundo Bernal,
Martinelli e Paulo Henrique Ganso, no ataque John Arias, o Kevin Serna e também o Cauã Elias, esse o provável time do Fluminense para o jogo de logo mais pelo Campeonato Brasileiro, partida contra a equipe do Juventude. Bom, gente, vai apitar esse jogo entre Fluminense e Juventude o Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista de Futebol. A última vez que ele apitou um jogo do Fluminense foi a vitória sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte há 3-4 semanas atrás. Resultado, né, foi muito bom pra gente e o árbitro naquele jogo foi o Flávio Rodrigues de Souza. Teve uma arbitragem tranquila. No VAR estará o Wagner Riuei, que é da Federação Capixaba de Futebol. Bom, gente, Fluminense hoje então com essa missão de quebrar esse tabu de quase 20 anos, tem a chance de se distanciar da zona de rebaixamento, subir posições no campeonato, então temos motivação de sobra para fazer um grande jogo, para conseguir os 3 pontos, né, e deixar o nosso domingo mais feliz, que é o que importa. E lembrando que ao final do jogo, estarei aqui de volta no canal Ligados no Flu, fazendo uma live para a gente analisar juntos essa partida entre Juventude e Fluminense a partir das 4 horas da tarde. Então depois do jogo, acabou o jogo, desliga a televisão, corre aqui para o canal Ligados no Flu para você acompanhar a nossa análise e trocar uma ideia comigo. Beleza? Quero, como prometido, mandar abraços aqui para mais alguns torcedores que deixaram o nome da cidade de onde nos acompanham. Se você deixou o nome, eu não falei, vai insistindo aí, porque são muitos nomes, né? Eu não consigo falar o nome de todo mundo. Teria que fazer um vídeo só para isso. Então vai insistindo aí, que uma hora eu vou falar o seu nome aqui, tá? Abraço pro Valci José, em Tuiuti, São Paulo, o Adelmo Dias, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de BH, o Elton Andrade, direto de Cabo Frio, e também abraço para o Antônio Galvão, em Feira de Santana, na Bahia. Pessoal, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência, grande abraço, ótimo domingo a todos, espero vocês então depois do jogo com a nossa live aqui no canal Ligados no Flu. Grande abraço e até a próxima.